Floripa, olá Brasil, olá mundo, eu estou aqui André Patunas e este é o programa Vida Inteligente. Aproveitando aqui, vocês percebem que eu converso muito em particular com alguns amigos, né? E eu sempre falo nessa questão do quem somos nós, de onde viemos, para onde vamos. E como eu não sei quem eu sou, então eu digo aqui sempre, porque teve gente que já me perguntou, por que você não fala eu sou Eustáquio André Patunas, e você diz eu estou Eustáquio André? Porque eu estou, eu não sou isso aqui. Eu não sei o que eu sou. Então, enquanto eu não sei o que eu sou, eu estou. Isso aí que vocês estão vendo aí, o Eustáquio. É isso. Então, hoje nós trazemos mais uma vez um tema, já abordamos esse tema outras vezes, mas eu acho que é um tema sem fim. Na minha opinião, pode ser a de vocês também. Helena Petrovna Blavatsky, uma mulher fora de série. Não sei se a gente pode definir como mulher, porque é um ser fabuloso, nem sei se cabe falar de questão de sexo aqui, né? Feminino, masculino, é uma mulher diferenciada e que estudada até hoje, muitos livros, tentada a ser explicada. Então, hoje eu trago aqui um especialista que escreveu um livro, diversos livros, mas um específico para Helena Petrovna Blavatsky, que é A Luz nos Ensinamentos de Blavatsky. É isso que nós vamos falar com Barend Borham, desde a Holanda. Como é que você está, Barend? Tudo bem? Tudo bem, Craig. Bom dia para você, para mim. Boa tarde, né? Boa tarde para você. Vamos trocar um pouquinho da temperatura aí da Holanda com aqui no Brasil ou não? Olha, aqui está quente, 10 graus. Também? Tá quente, 10 graus. É. Aqui está impressão de 61. Absurdo isso, né? Barend, me diz uma coisa. Blavatsky, como é que você define Blavatsky? Olha, eu estava pensando nisso, porque né, a gente trocou uns e-mails sobre o assunto, né? Blavatsky. Aí eu pensei, você não pode entender Blavatsky nunca como um fenômeno único, como uma mulher que não tem nada a ver com os outros. Aí, na minha mente, apareceu uma coisa que se pode comparar Blavatsky com um cogumelo. Um cogumelo que aparece. Tem uma noite de chuva aí, parece um cogumelo. Se você vai estudar esse cogumelo só, nunca vai entender o que é. Porque esse cogumelo é fruto de um grande rete subterrâneo de fungas. Não é? O que você vê é apenas uma coisinha. Exato. Se você quer entender a Helena Blavatsky, você tem que levar em consideração o que a gente chama a grande loja de sabedoria e compaixão. Os mestres de sabedoria e compaixão. Porque Helena Blavatsky era um agente, um aluno, um mensageiro da grande loja da sabedoria e compaixão. E se você entende isso, aí você vai compreender mais do que quando se estuda Blavatsky como se fosse uma fenômeno único. Não? Ela tem uma ligação com o que pode chamar o parte espiritual da Terra, talvez até do sistema solar, porque todas essas forças ela manifestou na vida dela para uma grande, importante mensagem. Como o Jesus, 2000 anos antes da Blavatsky, também fez a mesma coisa. Aí o Platão, e Pitágoras, e Krishna, Gautama, o Buda, etc., tudo isso são uma rede de pessoas mensageiras daquela grande loja que quer ajudar a humanidade. E, nesse sentido, ela não é uma coisa única, no sentido que nunca aconteceu uma coisa dessa, só que são raros esses mensageiros. É por isso, para nós, senhora Blavatsky, é uma coisa muito difícil de compreender, é um mistério, porque tem
a grande loja atrás dela. Você tá falando agora dos mensageiros, né? Desses mensageiros que você acabou de citar. Mas parece-me, eu não sou um estudioso disso aqui, eu sou ignorante nesses assuntos, vamos dizer. Mas me parece, isso você vai saber responder com certeza, a mensagem dela, o que ela traz, é bem diferente daqueles que a antecederam. Me explica isso, o porquê disso. Ou se eu estou errado também, não sei. Bom, parece, mas se você estuda a grande obra dela, a obra mais importante, a Doutrina Secreta, além dos outros artigos e livros que ela escreveu, mas especialmente a Doutrina Secreta, ela fala de tantos filósofos das religiões que a gente nem sabe que existiam, lá na Índia, lá na Grécia, no Egito, Pérsia, também das Américas, as Américas Antigas. Ela fala de todas aquelas religiões para mostrar que sempre tinha uma sabedoria, a sabedoria antiga, pode chamar de teosofia, o gnose, o nome é importante, né? Que existia em todos os países, todas as culturas, durante todas as épocas que o ser humano está aqui andando nessa terra. Só, agora, eu entendo por que você pergunta isso, ocorrer dos séculos sempre tem aquele processo de degeneração. Se você, por exemplo, olha para o cristianismo hoje em dia, bom, eu não quero falar mal de ninguém, mas tem nada a ver com as doutrinas de Jesus que ele deu. Concordo com você, 100%. Então, se você estuda, por exemplo, a literatura de século XX, XXI sobre o cristianismo, você pensa que é totalmente diferente da teosofia, mas se você vai para a fonte do cristianismo, aliás, a fonte do budismo, a fonte do islã, você vê a mesma coisa, só às vezes outras metáforas, outras palavras, outras explicações, às vezes uma religião, uma doutrina dá mais atenção num certo aspecto do que outra. Agora que eu sei que os mestres falaram nas cartas que no fim do século XIX, eles sabiam que o ser humano, na humanidade, a ciência ia ficar mais importante. Realmente, hoje em dia, né, ciência... Então, eles davam muito mais detalhes, aspectos científicos da teosofia. Então, se você ler a Doutrina Secreta, que é muito difícil, para duas razões. Primeiro, porque ela fala de tantas religiões que a gente nem conhece, para mostrar que realmente tinha aquela doutrina antiga em todas as culturas. E segunda, porque ela quer mostrar os fatos científicos que naquele século XIX a ciência era mais materialista ainda que hoje em dia. Eles sempre diziam que tinha que parar, não foi útil de estudar ciência, eles dizem, porque já inventamos tudo. A Blavatsky diz, olha, no fim do século XIX, o raio X, e depois que o átomo pode ser, né, os segredos do átomo, então isso abriu a ciência. Hoje em dia tem muito mais conhecimento da ciência do que na época do Blavatsky. Por isso que eu acho que é difícil de ler Blavatsky. Como é que você... Fala um pouquinho, então, como é que ela surge? Como é que ela surge no nosso convívio aqui? Porque, é claro, ela é o que a gente chama, né? O que a gente sempre... Nós esotéricos, nós espiritualistas, sabemos que, periodicamente, vêm seres especiais para o planeta. Ela, com toda certeza, é uma enviada, vamos dizer assim, né? Por essa grande loja que você disse, e que você pode falar, inclusive,
dê uma definição sobre essa grande loja, porque existe tanta história, Grande Fraternidade Branca, loja disso, loja daquilo, parece uma cidade que tem um monte de lojas. Então, eu gostaria que você explicasse essa fonte, de onde emanam todas essas informações, de onde vieram todos esses instrutores aqui para a Terra. Vamos começar por aí. É uma coisa que você pode falar horas sobre isso, mas... Vamos lá. Vamos lá. Olha, a humanidade nunca estava sozinha. Nunca estava sozinha. Sempre tinha mestres que estavam mais avançados do que a maioria das pessoas. Por que eles estavam mais avançados é outra história, mas vamos supor que realmente existem mestres de sabedoria. Às vezes, não são anjos, mas são seres humanos. São seres humanos. Além disso, tem atrás deles, porque tem uma hierarquia de compaixão, atrás deles tem seres que são mais avançados que os mestres, que pode chamar de Budas, e tem mais ainda, que pode chamar de divinidades, deuses, etc. Né? Então, tem uma hierarquia, porque o cosmos é uma ordem baseada na compaixão. Como Blavatsky diz, compaixão é a lei das leis. A lei das leis, porque tudo está cooperando, tudo está junto com outra coisa. Por exemplo, tudo faz parte de uma coisa maior e tudo é composto de coisas menores. Né? O Sol, o sistema solar, nós somos parte do sistema solar. Mas nós, nosso corpo, por exemplo, nós temos bilhões de seres vivos dentro de nós. Todos os átomos, as células do nosso corpo são seres vivos, porque isso que é a ideia principal da teosofia. Tudo que existe vive. Não há matéria morta. Tudo vive. Tudo é um ser vivo. Só que tem diferenças em evolução. Então, esses mestres têm mais conhecimento. Eles fazem coisas que para nós seria mágica, mas para eles é uma coisa normal. Eles podem, por exemplo, usar as leis para escrever a carta sem usar uma caneta, mas colocam assim letras num tipo de papel. Isso são provas lá na Índia, porque escreverem muitas cartas. Eles fazem coisas, podem projetar o corpo deles em 1.000, 2.000, 3.000 quilômetros, chama-se Mayava Gupi, o corpo ilusório, que não é o corpo, mas é uma projeção do corpo para falar com alguém. São provas também. Mas eles nunca querem falar muito sobre isso, porque o mais importante sempre era a filosofia deles. Então, os mestres escreverem cartas para um inglês, Sinnett. Essas cartas você pode ler. As cartas estão na biblioteca lá em Londres, mas até em português foi traduzirem essas cartas. Então, nós temos contato, prova dos mestres, por assim dizer. Então, nessas cartas, eles falam muitas coisas também sobre Blavatsky. E Blavatsky era que em Tibete é chamado Tulku. Tulku, eu ia falar sobre isso. Ela teve, Tulku, eu vou fazer uma parte depois, só para você lembrar de falar. Ela teve tulcos? Blavatsky teve tulcos? Isso eu quero saber depois, sério. Blavatsky era uma mensageira dos mestres. A vida dela é assim, ela nasceu, quando era uma moça pequenininha, ela ainda encontrou o seu mestre, nos seus sonhos. Quando ela tinha, acho que 19 anos, 18, sei lá, ela deixou casa, né, que é hoje em dia a Ucrânia, naquela época era a Rússia, viajou. Quando tinha 20 anos, encontrou o seu mestre, ela reconheceu o seu mestre em Londres. O mestre estava lá, tinha uma raja, né, um rei que estava lá em Londres, e ela encontrou o mestre. Aí o mestre falou para ela, olha, nós temos uma tarefa para você, mas, olha, voluntariamente,
porque essa vai trazer para você muito sofrimento. Você pode aceitar ou não. Então, ela aceitou. Nas cartas das mestres, elas diziam que estavam procurando mais do que 100 anos para um elo, como ela chama de elo. Um elo deles é o mundo europeu, é o mundo ocidental. Então, ela aceitou. Viajou durante, acho que 20 anos, foi para todos os países do mundo, estudou todas as religiões, foi para Egito, Índia, Indonésia, foi para a América, todas aquelas tradições esotéricas de todos os países, ela estudou. Foi para Tibete. Em Tibete aconteceu uma coisa que o mestre chama de cirurgia psicológica. Então, elas tiraram parte da alma, pode dizer da alma, ou pelo menos elas deixaram parte da alma que não pode funcionar mais e colocaram alguma coisa deles lá, que é o tuco. Por isso tem uma diferença entre a KPB e Helena Petrovna Blavatsky. Naquele livrinho que ela escreveu, A Força da Silência, ela escreve do AKPB para Helena Petrovna Blavatsky. Olha. Então, quando a AKPB é o mestre que fala. É o mestre que fala. Na primeira frase da doutrina secreta, ela diz: o autora, ou melhor, a secretária, quer dizer, aquela que nota, ela quer dizer que, bom, esse não, eu estou escrevendo, estou usando a caneta, mas eu estou transmitindo a doutrina dos mestres. Então, era um tuco, avatar, hein? A gente chama de avatar. Então, alguns momentos na vida dela, ela era o mestre que falava, não todos os momentos. Isso parece muito estranho, mas, por exemplo, que hipnose também, no fundo, é a mesma coisa. Quando você é sensível para o hipnotizador, então eu posso... um boneco eu posso fazer de você. Agora, a grande diferença entre Helena Blavatsky e os mestres, que foi conscientemente. Ela sabia o que estava acontecendo. Caramba! Então, ela era o elo, era a voz dos mestres, voluntariamente. Porque o mestre fala também, ela é uma aleijada psicológica. Parte dela faltava. Por isso, muitas pessoas não a compreenderem. Até os amigos dela não compreenderam. Ela, às vezes, tinha um humor, né? Mas imagina que eu tiro parte de você, você não pode mais exprimir o que você é. Em vez disso, tem uma sabedoria maior. Tem uma carta que o mestre escreve para outra aluno dele. Ele diz, quando a KPB chega, não esquece, não, o que está dentro dela. O que está dentro dela é o mestre dos mestres. Quer dizer, ela era a porta-voz da toda a hierarquia da compaixão. Caramba! É por quê? Porque era um momento muito importante, porque tinha vários ciclos que estavam começando, o ciclo de 22.160 anos, né? O ciclo messiânico. Isso. Outro ciclo estava no peixe, né? O Jesus, por isso Jesus está tudo com peixe. Agora estamos em aquário. Então, esse foi um grande ciclo, mas também, primeiro, 5.000 anos de Kali Yuga, acabou em 1899, e tinha outros ciclos maiores. Então, a humanidade estava num cruzamento, sabe? Um momento muito importante. Então, por isso, Helena Blavatsky foi mandado para o mundo para reabrir
a fonte de sabedoria que na antiguidade também tinha, mas porque a gente entrou numa atmosfera mais escura, na Idade Média, etc., não tinha mais possibilidade, então tinha uma chance de novo para reabrir a fonte de sabedoria. É isso que aconteceu. Deixa eu te perguntar uma coisa aqui agora. Agora isso aí é muito, para mim é novidade, por exemplo. Então, Blavatsky foi para Londres e conheceu o mestre lá. O mestre mandou ela fazer, ela passou 20 anos estudando, 20 anos, quer dizer, não foi uma coisa imediata, ela foi se preparando. Agora, me chama muito a atenção, me explica melhor isso. O tulku, eu posso ter um tulku, porque o tulku eu pensei que fosse outros seres iguais a mim que estão por aí se manifestando. São em número de 7, se eu não me engano, né? Você pode até dar uma ilustração sobre o tulku. Então, como é que... Fala, depois eu complemento. Um tulku o homem é espírito, alma, corpo. É mais fácil, pode ficar mais complicado, mas é um espírito, alma, corpo. Agora, a alma tem uma parte superior e inferior. Agora, a parte inferior da alma é nossa personalidade em geral, né? As ideias pessoais, etc. Elas, bom, não sei que palavra tem que usar, foi posto de lado ou foi desligado, mas essa parte foi desligado e o mestre podia usar a alma e também o corpo, claro, para lançar as ideias para a nova era que ia começar. Caramba, que interessante isso. Interessante. Entendeu? Então, tem vários tulkus, mas no caso do Blavatsky foi isso. Tem o tulku, por exemplo, de só um momento. Às vezes, eu acho que muitas pessoas têm essa experiência que, às vezes, especialmente numa situação de perigo, que você fica bem calmo, aí você faz alguma coisa, e depois você diz, eu não sabia que eu tinha esse poder, eu não sabia que eu podia... Então, é capaz que alguém, nesse momento, quando você está preparado por isso, né? Usou você só um momento, então tudo pode durar 1 hora, um dia, a vida... Olha só, você já ouviu falar, está me vindo à mente agora, você já ouviu falar em walk-in? Já ouvi falar, Tem alguma relação com isso? O walk-in seria uma espécie de entrante, né? Esse tulku não seria um walk-in temporário, digamos assim? Olha, eu não sei muito bem, não, mas o grande diferença com um tulku e médium, por exemplo, é que o tulku, no caso da Blavatsky, sem dúvida, era consciente, ela sabia o que estava acontecendo. Tá. Ela sabia, agora é mestrital, porque tinha vários mestres que usavam ela como porta-voz, né? Como veículo. Ela sabia, ela podia se abrir para isso. Agora, o médium, né, no espiritismo, ele não sabe, ele se abre, ele não sabe que entra. Pode entrar uma coisa muito feia também. Às vezes, por isso, muitos médiums ficam doentes, né, começam a tomar álcool, etc, etc. Então, o tulku, conscientemente, é sempre, se for no caso de loja de sabedoria compartilhada, sempre para o bem, não para crescimento individual, não para o bem da humanidade. Barent, uma coisa que me intriga até hoje, que ela foi a única, eu acho, só ouço falar dela, Estâncias de Dzyan. Como ela teve acesso a isso? Onde estava isso? Porque parece que tudo é oriundo das Estâncias de Dzyan, né?
Fala um pouquinho sobre isso. E como é que ela acessou isso? Fazia parte da tarefa dela, do O mestre mestre dela? falou numa carta que Ah, eles procuraram mais do que 100 anos. Então, sem dúvida, na outra vida, ela já era que a gente chama de Chela, um aluno tá. dos mestres. Sem dúvida, ela era um aluno bem avançado, que já tinha uma capacidade enorme de espiritualidade e, mais importante, ela era altruísta. Tá. Tem muitas histórias sobre o altruísmo dela, mesmo quando era pequena já. Então, tem muita história sobre a vida dela. Tem um livro de Sylvia Cranston sobre a vida de Blavatsky, também em português, que fala sobre tantas coisas que ela fez. Mas, então, eu acho que os mestres que, claro, têm mais conhecimento, mais possibilidades de olhar na humanidade, então eles esperavam, procuraram por 100 anos. Então, bem antes da Sociedade Teosófica foi fundada, eles sabiam, o plano, o projeto já foi feito pelos mestres. Então, eles sabiam dos ciclos, etc. Então, quando eles descobriram a Blavatsky, então eles pensavam, bom, eu não sei o que eles pensavam, mas eu acho que eles pensavam assim que, bom, esse aqui é este pode ser um veículo certo para nós, para começar a sociedade teosófica. E, olha, a vida de Blavatsky se pode dividir em 3 partes. A primeira parte é até ela encontrou o mestre dela, em Londres, tinha 20 anos. Aí, o parte que ela foi procurando, viajando. Sobre essa parte, muita coisa é desconhecida. Muita coisa. A gente sabe que ela estava em Índia, ou estava lá, mas ela não queria falar muita coisa sobre isso, não, porque foi o treinamento dela. Para ela, daquela viagem de estudo, ficou 3 anos em Tibete, onde estava com os mestres. Então, em 73, ele saiu de lá, foi para os pais dela, depois foi para Estados Unidos, Nova York. Lá ela encontrou William Coin Church em Olcott, e fundou a Sociedade Teosófica. Em 75, escreveu Issa Senkvel, aí começou. Issa Senkvel é um livro que vendeu muito. E depois foi para a Índia, ficou em Atia, e Atia não deu certo, porque eles falavam que ela era uma postora, que ela inventou os mestres, etc. Então, ela foi para a Europa. Então, a partir de 75, a segunda parte da vida dela, até ela saiu da Atia Índia e foi para Londres. Publicou lá. Últimos 5, 6 anos foi, eu acho, a parte mais importante da vida dela. Ela publicou a Doutrina Secreta, ela publicou a Força de Silêncio, a Chave para a Teosofia, e ela fundou a Escola Esotérica. A Escola Esotérica que só alunos que tomavam um voto, não era mais assim, ok, você pode... Não, um voto, por exemplo, elas prometerem de viver a teosofia, prometerem de não falar com outros sobre as doutrinas que elas ganharem, etc. 7 pontos. Esses últimos 5 anos, 5 anos, aí ela foi os anos máximos, o ano que era mais esplendora da luz. Sim. Aí ela morreu em 91, né? Mas eu acho que é filha 3 partes. Me diz a coisa, tá? A doutrina secreta
fruto das instâncias de Dzian, correto? Correto. Como é que ela teve acesso às instâncias? Isso aí que ninguém teve, foi só ela que trouxe ao mundo as instâncias de Dzian, pelo menos no mundo. Então, onde foi? Nessa peregrinação de 20 anos dela que ela teve acesso a isso? Eu acho. De Kyuté, essas coisas. Tem algum registro sobre isso? Como é que ela conseguiu acessar e ter esse tesouro? Tem muitas pessoas, ou muitos não, mas tem pessoas que tentarem descobrir tudo isso. E em muitos conventos em Tibete, pelo menos Tibete antigo agora, né, os chineses invadiram, mas tinha aqueles livros de Dzian. Agora, comentários dos livros também em alguns conventos tem. Mas eu não sei, que os mestres que escreveram, no fundo, a doutrina secreta, falaram para ela. Ela diz, tem uma história que ela estava escrevendo, e depois ela rascou o papel. O mestre disse que não está bom, vou tentar de novo. Então, eu acho que os mestres, talvez ela tinha também, não sei, mas quando ela morreu, ninguém achou coisas extraordinárias. Ela deu citações de livros, até no Vaticano, de quem sabia como que podia, porque estava sem livros. Foi uma coisa interessante, muito legal, acho muito engraçado, porque em Londres ela tinha uns 5 pessoas que ajudavam, né, com a escrever a doutrina secreta, colocarem na máquina, etc. Então eles queriam procurar as referências, né? Ela escreveu um tal livro. Ela deu um número, por exemplo, 383 no tal livro. Eles pegavam o livro, procuraram o livro, não acharam. Não acharam. Até um dos ajudantes dela descobriu, porque ela leia na luz astral, e na luz astral é um espelho. Então, por exemplo, 374 era 463, virado, entendeu? Então, quando descobrirem isso, aí foi mais fácil de... Mas eu queria dizer, ela citava coisas dos livros, até livros no Vaticano, então ela leia tudo no luz astral. O primeiro frase da doutrina, uma das primeiras frases da doutrina secreta, em frente do olho de escritora, né, está um livro. Agora você pode pensar, será que é um livro de verdade, um livro de papel? Ou será que ela diz em frente? Porque tem uns tradutores nas outras línguas que traduzem como se fosse um livro, mas está em frente do olho da escritora. Então, pode ser que ela leia tudo na luz astral. Então, pode ser, eu não sei, mas eu acho provável que os livros de Dzian, ela leu assim na luz astral. Como ela conhecia tibetano, língua tibetana, ela podia assim traduzir. Às vezes ela diz, essa palavra quase não dá para traduzir, então eu tinha que tentar achar palavras inglesas. E realmente esse livro de Dzian é tão interessante porque fala da origem do cosmos e da origem do ser humano, é a história do ser humano. Cosmogênese e antropogênese. Isso, Baren, podemos considerar, como é que a gente pode considerar todo mundo aqui nasce, vive e morre, né? Isso é uma lei aqui, física. Blavatsky, ela chegou a completar a tarefa dela ou ela foi embora precocemente? E como é que você me define isso? Olha, eu acho que, porque, né,
na loja da sabedoria e compaixão, a sabedoria não é a coisa mais importante. Mais importante é a compaixão. No livrinho dela, é um livro muito bonito. Eu acho que a obra mais importante é a Doutrina Secreta, mas aquele livrinho que ela escreveu, A Voz do Silêncio, fala sobre o Shela no caminho de espiritualidade. Ela fala, olha, você quer ser salvo, escutar o resto do mundo chorar? Compaixão é a lei das leis. Então, na loja de sabedoria e compaixão, nunca é para você chegar e ir para Nirvana. Isso não é objetivo. O objetivo que a humanidade, tudo que vive, vai para frente. Então, sem dúvida, na minha opinião, sem dúvida, a Blavatsky, Helena Blavatsky, ela está numa posição que não sei que para trabalhar para a humanidade de novo, ou ainda. Você acha que o que ela lançou sementes, podemos dizer assim ou não? Olha, ela diz, eu não quero que minha última reencarnação seja um fracasso. É isso que eu queria saber. Deixa corrente. Então, que a gente, no fundo, que a gente faz é essa corrente, porque essas ideias da Blavatsky têm que durar pelo menos 2.000 anos. Não, 150 anos já passaram, mas porque essas ideias são tão profundas para 2.000 anos, até o novo ciclo messiânico. Então, a gente tem que estudar a teosofia e praticar a teosofia, porque a linguagem do século XIX, às vezes a ciência tem outras maneiras de falar, etc. Mas a gente tem que as ideias traduzir para o tempo de hoje. Porque eu acho que na teosofia, né, ainda você pode achar todas as soluções dos problemas individuais, mas também dos problemas do mundo. Então, tem que estudar Blavatsky e aplicar as ideias de Blavatsky. E, felizmente, Greco, depois de Blavatsky, tem outros teósofos, talvez menos grandes, mas também Church, na nossa sociedade, a gente gosta muito de Gottfried de Peruca, que explicou a doutrina secreta. Faz pouco tempo que o livro da Peruca foi traduzido em português, os fundamentos da filosofia esotérica, que explica, em outras palavras mais fáceis, a doutrina secreta. Então, se você acha a doutrina secreta muito difícil, pode pegar esse livro e tentar compreender. Repete o nome do livro. O livro é Fundamentos da Filosofia Esotérica. Fundamentos da Filosofia Esotérica, tá. Editora em Brasília, editora teosófica, vende. Tá. Faz pouco tempo que foi traduzido. Muito bom. E explica mais, em palavras mais fáceis, a ideia da Blavatsky. Então, Blavatsky foi o fundamento, né? A primeira pedra da casa. Aí depois tinha outros que explicaram mais. Você acha que ela era uma mulher fora do tempo? Isso é evidente. Ela veio num tempo que as pessoas não estavam preparadas para entender o que ela trouxe, né? Hoje, eu ainda acho que é complexo, como você acabou de citar, né? Você vai pegar a doutrina secreta, todo mundo vai ter dificuldade, mesmo o teosofista vai ter dificuldade. Sem dúvida. Né? Então, você disse uma obra um trabalho para 2.000 anos, né? Se passaram 160, como você disse, 150. Como é que você vê hoje o ensinamento dela para a época, tudo que ela passou? Nós estamos no tempo certo ou nós estamos atrasados nesses fundamentos? Que ela deixou todos
os mestres aí, através dela, deixaram todos os, como é que se diz? Todos os elementos para que a gente possa construir tudo aquilo que está determinado pela lei, né? Pela grande fraternidade branca. Que estágio você considera que nós estamos hoje? Atrasados? Como? Como você acha? Bom, é difícil de dizer. Sim. É difícil de dizer. Eu acho que a humanidade em geral está um pouquinho atrasado, né? Já, porque nós estamos numa época que a intelectualidade seria mais forte. Se você olha para todas as guerras no mundo, isso não é uma maneira de resolver os problemas. Resolver os problemas com intelectualidade é reuniões, falar um com o outro, não pegar. Então, nesse ponto, nós estamos atrasados. Quer dizer, no futuro, ainda vai ser mais intuição, etc. Mas a nossa época, a intelectualidade, né? Então, eu acho que nesse ponto estamos um pouquinho atrasados. Não todos, claro, porque também tem... Eu acho que isso também o mestre diz em uma das cartas. Os teósofos, teósofo não é aquele que é membro de uma sociedade teósofa, mas que tem uma certa mentalidade. Sim. Os teósofos são os primeiros gotas daquele torrão espiritual que vai ter no futuro. Nós somos aqueles que começam tem um mato, nós estamos fazendo o caminho para a multidão pode mais fácil passar. E agora a teosofia é difícil, mas o mestre também falou isso. Olha, se você, essas são minhas palavras, mas se você quer tocar um instrumento, piano, violão, qualquer instrumento, você também não pode pegar violão e amanhã você toca. Não, claro que não. Estudar muito. Teosofia é que nem matemática, qualquer outra coisa. Ainda mais difícil, porque na teosofia tudo está interligado. Então, você tem que estudar. E se você... Bom, eu não aconselho alguém que não conhece a teosofia de estudar a doutrina secreta, porque tem livros da Blavatsky também que são mais fáceis, a chave para a teosofia. Outros livros. Aí depois, se você entende um pouco, aí pega a doutrina secreta. E não pensa que você pega a doutrina secreta e vai lendo. Não, lê só uma página, 2 páginas. A gente tem um grupinho, nós estudamos a doutrina secreta aí, com 5 pessoas, 1, 2 páginas, 3 horas. Puxa, não é fácil, não. Não é fácil, não. Não. Mas isso não, também não tem pressa, entendeu? Não tem pressa, porque a ideia é melhor do que sem pressa. Aí realmente se torna a teosofia, se entende por dentro, em vez de que você lê o livro pode citar Blavatsky. Não, tem que ser uma coisa dentro de você. E isso vai devagarzinho. Mas você pode fazer para frente, você pode andar. Eu não tenho visto, vamos dizer, algo complementar a Blavatsky, né? Blavatsky veio, abriu as portas, trouxe o novo aí e eu acho que nós estamos desenvolvendo, como você disse, né? Através de diversas escolas que têm a teosofia como base. Hoje nós temos essa proximidade com os mestres, na ausência da Blavatsky, ela continua, com toda certeza, ninguém nos abandonou, acredito. Nós temos instrutores hoje, mas nós temos alguém em evidência que seja um grande canal ou um grande... Blavatsky já faz quanto? Já faz mais de 100 anos que foi embora. Então, veio alguém para dar continuidade a esses contatos mais íntimos, digamos assim, esses tucos dos mestres? Olha, tem uma coisa interessante. O mestre Kuthumi,
Ele compara a sua situação com um homem que está em cima de uma montanha. Tá. Quando você está em cima da montanha, você vê as luzes no vale. Aí ele diz, da nossa situação, nós vemos todas as luzes de Tathagata. Tathagata é o nome de Buda, quer dizer, tudo as luzes búdicas, ou seja, as luzes de idealismo verdadeiro, de luzes altruístas em qualquer pessoa. Pode ser um católico, pode ser um hindu, pode ser um ateu. Quando tem aquela luz, ele diz, a nossa lei de ir lá é ajudar. Agora, às vezes, muitas vezes, a maioria das vezes, você não sabe que é ajudado, que eles te ajudem. Agora, os chelas que têm contato com os mestres, uma das coisas é que eles nunca podem dizer que têm contato com os mestres. Eis a questão. São pessoas que você não dá valor nenhum, né? São pessoas... Porque, sabe por quê? Porque, por exemplo, se eu digo, não, eu tenho contato com os mestres, então você me dá um certo tipo de autoridade, se você gostar de mim, ele sabe, eu posso falar besteira, mas não, ele tem razão, porque ele tem contato com os mestres. E se você não gostar de mim, você diz, esse cara não fale, é mentiroso. Mas a doutrina em si é importante. Olha, a coisa mais importante que na teosofia, o começo de tudo é a ilimitabilidade. Se você começou, eu não sei quem eu sou, na introdução, você falou, quem eu sou? Primeira pergunta que todo mundo tem que se perguntar, que quer estudar a teosofia, eu sou um corpo ou eu tenho um corpo? Isso aí. Se você diz, eu sou um corpo, tudo bem, somos amigos. Mas se não vai pensar que você vai entender alguma coisa da teosofia. Se você diz, não, eu tenho um corpo, mas atrás do corpo tem uma outra coisa, você pode dizer, sei lá o que é, alma, espírito, não sei, consciência. Eu falei no começo, eu estou Eustáquio André Patunas. Isto. A teosofia diz, olha, a ilimitabilidade, você sempre era, sempre será. Você pode dizer, eu não posso provar isso. Não, ok, uma hipótese. Vai ver. Onde você chega quando você estuda isso? Onde você chega? Você acha que no universo qualquer coisa tem um limite? Ou você acha que não tem limites? Um cara aqui na Holanda não era teósofo. Ele falou uma coisa interessante. Ele não era teósofo, mas ele falou, às vezes eu estou me vendo e falo para mim mesmo, você está lendo esse livro de novo, é? Mas ele diz, olha, eu estou esse ego que diz isso para outro ego, mas tem um outro ego que vê os dois egos juntos. Sim. Então, isso para mim era não posso dizer uma prova, mas é uma indicação que realmente dentro de nós há vários egos, no fundo, nós somos a ilimitabilidade, nós somos nós não temos fronteiras. Aquela grande frase do filósofo, né? Conhece-te a ti mesmo, né? Você conhecendo a você mesmo, aí sim, você já descobre tudo. Barend, você escreveu entre diversos livros, você é autor de diversos livros, você escreveu um livro chamado, aqui no Brasil, À Luz dos Ensinamentos de Blavatsky. O que você colocou nesse livro que diferencia dos demais que já foram publicados sobre a HPB? Olha, nesse livro começou com as 3
proposições fundamentais que se acha também em a doutrina secreta, ou seja, o princípio sem limites, ilimitabilidade, a ciclicidade e, como Blavatsky diz, a peregrinação obrigatória. Essa terceira é mais difícil, que tem a ver também com o fato que tudo está interconectado. Essas três ideias são fundamentais, eu acho, na teosofia. E se você dar mais detalhes, você pode dizer, mas essas três ideias pode fazer em 7 leis, que são a reencarnação, ciclicidade, a karma, causa e consequência, a hierarquia, a estrutura hierárquica do universo. Agora, a quarta é mais difícil, que é em sânscrito, svabhava, tornando-se eu, quer dizer que se sempre se torna aquilo que você se fez, você mesmo, então você nunca pode culpar seus pais, o seu país, porque você mesmo te fez. Aí, quinta evolução progressiva, quer dizer, você pode ir em frente. A sexta, a gente chama de sabedoria, de pérolas ou joias de sabedoria. A sexta é 2 caminhos. Por que você quer crescer? Por que você quer crescer? É esse que nós acabamos de falar. Você quer crescer para chegar lá em Nirvana, que no fundo é egoísmo. Ou você quer crescer para ser capaz de melhor ajudar seus semelhantes. Um chama-se Buda de Pratyeka Buda, Buda por si mesmo, outra Buda de compaixão. A sétima joia aqui é mais profundo, que é conhece-te a ti mesmo, quer dizer, a unidade de tudo. Então, no fundo, são as ideias de Blavatsky e de outros que tentei, é claro, imperfeito, mas tentei te colocar numa maneira mais, eu espero, que mais fácil para entender. Você trouxe muita novidade. Eu quero saber mais alguma coisinha agora. Fala-se, se conjectura, o que a gente mais faz hoje é conjecturar. Né? Já li muita coisa sobre Blavatsky ter reencarnado. Essa possibilidade existe? Blavatsky era uma pessoa que é do estou, né? Era um nome. A essência dela, a gente desconhece quem era a essência de Blavatsky. Mas essa essência... existe a possibilidade de ter retornado entre nós aí ou não? Possibilidade existe, mas eu não sei. Porque tem muitas pessoas da loja da sabedoria e compaixão que Sim. talvez sejam até mais importantes que o Blavatsky, mas ficam quietinhos. Perfeito. Fica, né? Tem um rapaz na época de Blavatsky, Damodar, que vivia na Índia, ajudante de Blavatsky, que jovem, que desapareceu em um certo momento, estava indo para Tibete, nunca acharam. Olha. Tem que dizem que ele morreu e tem que dizem que ele está com os mestres. Bom, eu não sei, apesar eu acho que está com os mestres, mas eu não posso provar. Quer dizer que seu vizinho pode ser um cara muito importante, mas ninguém o conhece. Porque Blavatsky era um caso especial, porque ela era a porta-voz de um novo ciclo. Então, é muito importante. Eu acho que até os teósofos não entendem a importância da Blavatsky, não só por causa dos livros que ela escreveu, mas também pelo fato que ela mostrou, espalhou uma atmosfera, a atmosfera de fraternidade universal, que as pessoas que a conheciam, todos continuaram o trabalho dela. Ela começou um grande movimento que até hoje, você está no Brasil, eu estou na Holanda, mas em quase todos os países, não todos, mas em muitos países, tem teósofos que estão estudando Blavatsky. Está crescendo, os livros dela
Agora, no Brasil, em comparação com Portugal, as obras completas da Blavatsky, são 17 livros, são traduzidos em português agora, então vai ser publicado. Quer dizer, está crescendo o movimento ainda. Eu quero encerrar nossa conversa te fazendo uma pergunta. A luz verdadeiramente está no Ocidente? Como você vê essa questão? Ex-Ocidente, lux, alguma coisa assim? Olha, eu sempre... Porque tem gente que dizem que tem um esoterismo Oriente, tem um esoterismo Ocidente, tem... Eu acho que espiritualidade não tem lugar, não tem assim... se você estuda Platão, perfeito. Você chega no mesmo ponto que quando você estuda os Upanishads da Índia. Você fala português, eu falo holandês. Isso que é uma diferença entre nós? Não, é uma língua. É se a gente tenta, bom, eu falo com sotaque, sem dúvida com muitos erros, mas você me entende. Isso. Nossa, você fez uma resposta maravilhosa. É isso aí. A espiritualidade não tem endereço, né? É tudo, é geral. Barent foi muito bom, além da minha expectativa aqui. Muitos fatos curiosos, gostei das... Eu vou pensar sobre isso, vou procurar pesquisar mais. Você pode me dar, aproveitando, você pode dar uma orientação no sentido, essa parte do Tuco no ser, tem alguma obra que fale sobre isso? Para que a gente possa... Eu vou mandar para você um e-mail com umas dicas. Qual é? Eu vou mandar para você. É mesmo? Opa, obrigado. E eu vou compartilhar com vocês aí, tá? É isso aí. Barent, muito obrigado mais uma vez. Nada, obrigado a você hoje. Estou muito feliz de você me dar a oportunidade de falar sobre isso, porque... Fraternidade é isso, Brasil, Holanda, nós temos a conexão eletrônica para a gente poder estar compartilhando isso tudo. Isso é fraternidade, isso é compaixão, como você disse. Vamos lá, tá bom? Tá bom. Fraterno abraço e um feliz sempre para você. Obrigado. Ô, gente, que bom, né? Que bom a gente conhecer um pouco mais. É instigante, Blavatsky é instigante. Vira e mexe eu pego, porque você não pode ler Blavatsky, estudar Blavatsky seguidamente, não tem condição. É que nem você se alimenta, você tem que esperar digerir, fazer a digestão, descansar um pouquinho, quando der fome de novo, vai. Porque se você quiser comer tudo, não vai dar certo. É isso aí, gente. Fraterno abraço e um feliz sempre, até a próxima. Tchau.